pois a palavra Natal deriva-se do latim natalis, que quer dizer nascimento, mas não nascimento de quem vai nascer. No seu original, a palavra distingue nascido como que aquele já haveria nascido. O Natal traz vários apreços. Muitas pessoas ficam mais solidárias no Natal, outros ficam mais amorosos no Natal, outros ficam perdoadores no Natal, e outros ficam lisos, porque gastam tudo no Natal, não é isso, Jurandir? E é uma grande verdade, pois quando falamos de Natal, toda criança já lembra de quê? Já lembra do Papai Noel. E a Maria Gabriela disse que não viesse com essa história que ela já descobriu desde pequena, como se ela fosse grande, né? É interessante que a questão do Natal, ele se compõe em várias facetas. Por exemplo, o pinheiro foi uma árvore visada por Lutero, quando na noite da invernada ele viu as neves cobrindo os pinheiros nas noites frias, e ele achou lindo o pinheiro, e ele pôs o pinheiro como uma peça para fazer alusão ao Natal. Interessante que a ideia do Papai Noel deriva de um padre Nicolau da Igreja Católica, um padre muito velho na época, de uma cidadezinha do interior. Esse padre, ele muitas vezes juntava dinheiro o ano todo, e quando era na noite denominada natalina, ele ia no chafariz das casas, onde as pessoas pegavam as águas, e pendurava, Jurandir, na casa de muitas pessoas, saquinhos de moedas, a fim de que quem acordasse, principalmente pessoas pobres, tinha um trocadinho para comprar alguma coisa e festejar aquele dia maravilhoso. É interessante que esse encorpado daquela roupa do Papai Noel, quem inventou isso, irmão? Foi a Coca-Cola, em 1986, um ano depois de eu ter nascido. Eles fizeram o comercial da Coca-Cola lá, quem se lembra sabe disso, e colocou o Papai Noel vestido de vermelho, com aquela touquinha, botou aquele trenó, que aquilo nunca existiu e nunca vi voar, aquilo não voa. Então, é uma forma onde se encaixa a historicidade do Natal. Eu não posso esquecer de que Roma festejava a um deus chamado Saturno, irmão de Júpiter, e nessa festa pagã tinha uma mesa posta com muita comida e ele trocava presentes. Então adaptaram essa festa antiga a esse Natal que muitas pessoas usam, compram roupa, festevam nos dias, limpam suas casas ou pintam suas casas e etc. Um Natal, hoje, nascimento, nos dá para nós que somos cristãos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Pois enquanto muitos estão com as suas mesas fartas, dando glória a um velhinho Noel, muitas vezes o aniversariante oficial é esquecido naquela noite natalina. O nascimento de Jesus se deu em Belém, e haja vista que o mês que nós comemoramos e a data que nós comemoramos não corresponde à data e nem à primavera que Jesus haveria nascido. Eu fiz uma postagem no Facebook ontem explicando que o Natal de Jesus foi cheio de muitos problemas, e às vezes, por ser Natal, nós ficamos indignados por termos problemas em meio ao final do ano. Entre linhas da história, para falar do nascimento de Jesus, eu preferia falar sobre o pensamento de Jesus a anunciar o nascimento dele.
Pois as promessas de Deus, elas são fechadas em duas instâncias. Preste atenção, você que está em casa, que está me ouvindo, você que está aqui na igreja. Do momento que Deus pensa ao momento que Deus fala, e do momento que Deus fala ao momento que Deus cumpre o que falou. Do momento que Deus pensa para o momento que Deus fala, existe um enredo, existe um contexto. E perceba que neste texto, gerado no capítulo 1 de Lucas, citado apenas por 2 evangelhos sinóticos do Novo Testamento, trama e dá todo o enredo de quem foi o anjo que foi falar com Maria, anunciando o filho que nasceria dela. Perceba que o nome Gabriel, ele só entra nas histórias bíblicas quando os acontecimentos são ímpares. Acontecimentos esses que vêm do reino dos céus. Poucas vezes Gabriel manifesta como anjo. Logo, o fato de Gabriel descer é porque é um evento de grande importância, que não mexe com uma pessoa no particular, mas com o contexto de todo mundo, é o que evidencia a sua chegada. Perceba comigo, primeiro, o anjo desce, e quando o anjo desce, ele vai diretamente anunciar o nascimento do Filho de Deus, do herdeiro do trono, do Filho do Altíssimo. É tão interessante que existem duas situações que me deixam incrível na escolha de Deus. A primeira é porque Deus escolheu um lugar simples para Jesus nascer. Deus escolheu um povo simples, Deus escolheu uma família simples, um pai carpinteiro, que a profissão carpinteiro hoje ela é mais exclusiva para a área do madeiramento, mas naquela época carpinteiro era pedreiro ou quebrador de pedras. José vivia uma vida simples no interior daquele Oriente. E quem imaginaria que o Filho de Deus iria nascer numa cidadezinha bem escanteada no interior da Judéia? Talvez se nós fossemos escolher aonde Jesus nasceria, você diria Nova York, outro dizia Londres, né? Paris. Mas Jesus nasceu em uma cidade simples, filho de um carpinteiro e filho de uma mulher da lavoura, que nas horas vagas fazia jarros de barro para ajudar na renda de casa. Um casal que, como noivos, teriam sido prometidos um ao outro, e o tempo que era do noivado ao casamento deixava claro para que o marido corresse para construir uma casa. Esse é o cenário que Jesus vem, e me deixa entender que poucas vezes Jesus foi a Jerusalém, e quando foi a Jerusalém, foi para cumprir vários versículos, várias promessas que haveria ele sido contextualizado a ela. Jesus parece-me que não gostava muito de ir a Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar da elite, Jerusalém era um lugar daqueles que se sentiam melhores do que os outros, eram lugares dos sincerões da fé, dos certos demais. Jesus viveu em Nazaré. É interessante que nessa sua chamada do verso 30 ao 37, Deus escolhe para Jesus nascer um lugar simples. Segundo, Maria concorda em aceitar com toda a simplicidade. Se você lê o contexto, você percebe que Maria não sabe nem a dimensão do que está acontecendo com ela. Os versículos de número 1, o capítulo de número 1, e versículos de número 26 em diante, diz que ela era uma virgem desposada, uma virgem separada. E é interessante que diz
que ela era despojada e o nome do seu prometido era José, e ela se chamava Maria. E quando o anjo foi conversar com ela, o verso 29 diz que ela, porém, ouvir essas palavras, se perturbou muito. Mas com o quê? Com a presença do anjo? Não. Ela se perturbou por ela não entender qual a grandiosidade do que significaria Gabriel na frente dela. Ela ficou muito mais preocupada em assimilar e entender, pela simploriedade de vida que aquela mulher vivia. Salve a agraciada. Quem gosta de Maria aqui, dá um glória a Jesus aqui. Agora, quem adora Jesus aqui, dá uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Uma mulher simples, mas o que eu vejo de Maria é que ela é diferente às vezes de muitos de nós. Eu queria ter tempo para falar de Maria hoje aqui, mas não é esse o foco da mensagem nessa noite. Maria, apesar de ser simples, não ser uma mulher muito categórica, não ser aquela que talvez alguém esperasse que dela viria o Filho de Deus, mas o verso 38 mostra a fortaleza de quem é crente e tem certeza que serve a Deus. Mesmo não entendendo, ou mesmo entendendo, mas não assimilando a dimensão em qual ela estava protagonizada, no verso de número 38, ela diz assim: que se cumpra em mim, conforme todas as suas promessas. Sabe, irmãos, às vezes muitas vezes não somos como Maria. Nós sempre colocamos a nossa opinião na frente da escolha de Deus, por causa da nossa timidez, por causa da nossa falta de compromisso, por causa da fuga da responsabilidade. Mas Maria não. Maria foi direta em dizer: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E se alguém me perguntar: pastor, o que mais fez o anjo se ausentar dela? O que mais fez Deus escolher ela, melhor dizendo assim, eu diria: é porque Maria era predisposta para acrescentar no plano de Deus na terra. Quem aqui está predisposto a esse ano ser mais incrível, mais dedicado, mais responsável, mais aceitador das coisas de Deus? Levanta a sua mão e dê um glória a Jesus. Dentro desse chamado, num lugar simples, numa mulher simples, mas que topou, eu me pergunto de forma clara, baseando-me nessa aparição angelical, baseando-me nessa postura de Deus a convocar uma mulher simples a ser mãe daquele que mudaria a vida da humanidade. De fato, quem é Jesus? Eu já vi muitas pessoas dizendo: não, pastor, Jesus é Jesus, eu sou eu, pastor. E quando muitas vezes alguém vem me dizer: pastor, fulano está me perseguindo, assim, mas Jesus nos disse: não, pastor, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Eu digo: mas eu tenho que aprender com quem? Com quem? Com quem? Com Jesus. Então, parando numa visão, me baseando nessa escolha, quem é Jesus? Ele é Deus? Ele é homem? Ele é mais homem do que Deus? Ele é mais Deus do que homem? Ele é os dois? Finalmente, o que Deus, escute essa mensagem, o que Deus queria mostrar para a gente de quem era Jesus? Primeiro, o versículo de número 31 diz que ela vai conceber. Olha só no que Deus está falando com você hoje.
Jesus poderia simplesmente aparecer, sim ou não? Sim. Antes do milagre de Caná da Galileia, eu falei disso outro domingo, Jesus sumiu no meio de um penhasco quando todo mundo queria apedrejar ele, depois dele relatar que ele era o Filho de Deus e se cumpria a profecia de Isaías. Do mesmo jeito que ele sumiu no meio de todos, será que Deus não poderia fazer ele aparecer? Mas Deus preferiu que ele fosse concebido. Escute para você entender melhor. Deus preferiu que ele entrasse no ranking da geração da humanidade. Deus preferiu que ele fosse gerado dentro de um ventre. Pastor, então quem é Jesus? Primeiro, Jesus é um ser humano como nós. Ela concebeu. Deus fez questão que quando Jesus nascesse, passasse por todo esse trâmite que nós, como seres humanos, passamos. Por isso que ele diz: tu conceberás. E o teu nascimento não foi diferente do de Jesus. Quando ela estava junto com José em Belém, diz a Bíblia que ela começou a sentir dores, porque havia chegado os seus dias. Primeiro, Jesus é um ser humano como nós. Segundo, quem é de fato Jesus, pastor Sadarte? Pastor Sadarte, Jesus é aquele que veio com uma missão de salvar. Então, primeiro, é um ser humano como nós. Segundo, é aquele que vem para nos salvar do pecado, da culpa e da condenação. Quantos são felizes por Jesus ser um ser humano como nós e ser um homem que veio com a missão para te salvar? Dá uma salva de palmas para esse Jesus poderoso. Só Ele. Eu separei 5 qualidades desse Jesus para nós trazermos de fato quem é esse Jesus. Primeiro, na minha concepção, contextualizando o texto que lemos, eu percebo que a sua missão, o seu nome no grego, Jesus, é aquele que vem morrer pelo seu povo. Mas o texto diz que Jesus veio, ele disse assim: vinde a mim todos que estão e oprimidos, mas vem a mim alguns ou todos? Todos. 8 de Marcos diz que Jesus disse assim: quem quiser vir a mim, pegue sua cruz e... Então primeiro ele disse todos, depois ele disse quem quiser. Quando Mateus diz assim, Jesus, ele diz que veio salvar o seu povo, e no original está falando de povo, Israel, que veio salvar o seu povo, o povo que reconhece a obra e a missão do seu amor, que até Jesus, ele gosta de ser retribuído no seu sentimento de amar. Veja, Jesus, ele gosta de reconhecer aqueles que triunfam dentro do seu reino, como povo do seu reinado. Eu posso listar 5 qualidades de Jesus. A primeira está no versículo 32. Veja o que o anjo diz a Maria: este será grande. Repita comigo: e este será grande. Quando Deus
falou com Isabel do nascimento de João Batista, ele falou assim: e tu conceberás, e o menino será grande diante de mim. Deus dá um limite quando fala de João Batista. Ele diz que João será grande, mas diante dos meus olhos. Quando Gabriel fala a Maria, ele não fala que Jesus seria grande diante dos seus olhos, mas ele fala que Jesus seria grande. Olha para o seu irmão, pergunte: você está entendendo a grandeza desse Jesus? Pergunta ao seu irmão: você está entendendo? No original, ser grande é no sentido absoluto. Você não tem noção, às vezes, do tamanho do teu Deus. Talvez você está esse ano, porque esse ano eu não alcancei aquilo que Deus queria para mim, ou não alcancei aqueles meus objetivos. Talvez você está com suas lamúrias, mas você não entende, não conseguiu discernir. Sabe qual é a maior prova existencial que você não sabe que teu Deus é grande? É quando muitas vezes você apresenta o teu grande problema ao teu Deus. E tem pessoas que chegam na igreja e dizem: Deus, o problema é grande. Até pedido de oração, tem hora que eu percebo, e o pedido é assim, exaltando a grandeza do problema. Se você conseguisse ver o problema, ou melhor, ver o teu Deus da forma que você exulta o problema, deixa eu te dizer uma coisa: apresenta não é o teu problema a Deus, mas começa a reconhecer o tamanho do teu Deus e apresenta o teu grande Deus ao teu problema. Você crê nisso? O teu problema tem que ver o teu Deus assim, porque sem dúvida Gabriel disse: Ele é grande. Perceba, primeiro, quem é esse Jesus? Ele é grande, e como grande ele é maior até do que João Batista. Dizem que é maior o fogo, mas maior do que o fogo é a água que apaga o... Dizem que maior a água, mas maior que a água são as nuvens que sugam lá. Dizem que maior são as nuvens, mas maior do que as nuvens são os montes que ultrapassam as nuvens. Dizem que maior são os montes, mas maior do que os montes são o homem que quebra os montes. Dizem que maior do que o homem é a morte, porque a morte acaba com o... Mas dizem que é maior a morte, mas maior do que a morte é Jesus, que morreu e ressuscitou. Você perdeu a oportunidade de aplaudir a esse Deus todo-poderoso. Diga: Ele é grande! Ele é grande! Está passando a guerra? Calma, Ele é grande. Está passando a luta? Calma, meu irmão, Ele é grande. Tem alguém te perseguindo? Tem calma, Ele é grande. Queriam matar Jesus, conseguiram? Não. Herodes mandou recado: olha, se você vê se ele nasceu mesmo, vem avisar a gente. Mandaram matar todas as crianças. Existe um ossário até hoje de fêmur desse tamanho, de muitas crianças guardado perto do túmulo de Jesus, porque mataram todas as crianças, mas não conseguiram matar. Por quê, pastor? Porque Ele é grande e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Deus é grande na tua gestação, Esther. Deus é grande na tua vida, Nicolas. Deus é grande, igreja. Toca no teu irmão e diz: te alegra, dá um glória, porque Ele é grande. E como grande, o universo cabe na palma das suas, mas Ele também cabe aqui dentro. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Ele é grande. Segundo, o texto nos diz ainda no versículo 31, glória a Deus,
que ele é filho do Altíssimo. Veja o verso número 31. Eis que conceberás, darás à luz a um filho e chamarás o nome dele de Jesus. Verso 32. Este será grande e será chamado filho do... Olha para mim, por favor. Pastor, filho do Altíssimo, sim. Quando Gabriel diz assim, ele será filho do Altíssimo, Gabriel está querendo dizer assim a Maria: Maria, você não tem noção, ele está acima até de mim. Tem alguém para dar um glória a Deus aí ou não? Gabriel quis dizer assim: Maria, você é simples, ele é top. Se fosse um linguajar de hoje, ele dizia assim, ó, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Olha, Maria, não existe outro lugar acima dele. Nós, seres humanos, estamos por graça, por favor que não merecemos, pecamos, hoje estamos escuros, pedimos perdão, no outro dia estamos mais claros, vivemos como uma lâmpada. Olha só, mas ele está dizendo de que Jesus não é como nós. Ele está querendo dizer assim, olha, ele é filho do homem lá, ele é peixe, ou melhor, ele é o próprio, ele é a altura, ele é próprio na profundidade. Sabe quando é que consideramos uma igreja, uma ligação religiosa, uma seita? Quando diminui o poder de Jesus como Deus, ou quer abonar a possibilidade dele como homem. Porque quando eu abono a possibilidade dele como homem, eu indiretamente toco na salvação, porque nós só temos salvação porque ele é homem, e como homem ele sofreu como homem. Quando qualquer ligação religiosa tira o poderio de Cristo, seja como ser humano, seja como Deus, é considerado a seita, porque Jesus é filho do Altíssimo. Não existe outro lugar mais alto do que o lugar dele. Quem concorda comigo, dá uma salva de palmas para esse Jesus poderoso. Que horas aí? Que horas é? A hora de relógio? 9h05 já? É isso mesmo? Meu Deus, já é 9h05. Encerrar. Terceiro lugar, ele é grande, filho do Altíssimo e herdeiro do trono. Pastor, que trono é esse? 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12 ao 13 e o verso 16. Deus falou com Samuel. Olha para o seu irmão, diga: Deus falou com Samuel. E Deus, quando falou com Samuel, Deus falou a Samuel com essas palavras: quando teus dias, Davi, escuta só, Deus falou em Samuel para Davi. Davi era rei. Quando teus dias se cumprirem, tu descansarás com teus pais. Então levantarei depois de ti um teu descendente, e que procederá de ti. Primeiro, Deus está dizendo que vai levantar um descendente de Davi e que vai proceder de Davi. Eu abro aspas agora para explicar aqui. Na árvore genealógica, José é filho de Davi e Maria também é da linhagem de Davi. Por isso que Jesus nasceu dessa família. Escute bem, olha o que diz o texto: e eis sobre ele estabelecerei o meu reino. Segundo, este edificará uma casa para o meu nome. Mas essa casa não era mais casa construída com mãos humanas. Bata no seu peito e diga: a casa sou eu.
Tem alguém que é casa de Deus? Dá uma glória a Jesus aí, dá uma glória a Jesus aí. E o verso 13 diz assim: este edificará a casa do meu nome, e eu estabelecerei para ele um trono e um reino para sempre. Para você não ter dúvida, verso 16: teu trono será estabelecido para sempre. Por isso que Daniel teve a revelação de quando aquele homem chegou perto dele, e a palavra de Deus foi para ele dizendo exatamente essas palavras: e ele virá, e o seu reino não terá fim. Você não tem noção, mas você vai entender agora. Ele é grande, filho do Altíssimo, e é herdeiro de um trono que ninguém tira ele mais. Como é, pastor? Ele é herdeiro de um trono que ele senta numa cadeira que ninguém pode sentar mais no lugar dele. Ele é mais do que vitalício. Pastor, e quem é esse homem? É o homem que foi escolhido para sentar nessa cadeira. O nome dele é Jesus, é o da tribo de Davi. Ele veio para reinar, e ele fez um reino dentro do nosso coração. Você é casa de Deus, e Deus reina dentro de você. Você pode aplaudir a Jesus, manifestar uma glória a Deus, uma aleluia. Elemancho. Esse reino é eterno, é para sempre e é eterno. Ele é rei aqui na terra, ele é rei no céu, e ele é rei debaixo da terra. Quando ele estava preso, ai meu Deus, alguém escreveu rei dos judeus 3 vezes, e eu procurei por que escreveu rei dos judeus 3 vezes, porque ele é rei na terra. Exulta, filho de Jerusalém. Olha o que Zacarias falou: teu rei vem aí. É feito Timóteo diz: Jesus é demais, mas é demais mesmo. Teu rei vem aí, sentado em cima de uma jumentinha e cercado com... Ele é rei na terra. Olha o que diz: ele é rei na terra. Ele é rei aonde, pastor? Debaixo da terra. Quando ele morre, ele vai para debaixo da terra, ele vai lá no inferno. E quando ele chega lá, ele vai lá na sala de Satanás, desvender a chave. Satanás é tão sujo, é tão desmoralizado, que nem a chave da casa dele não tem mais. E a Bíblia diz que Jesus pegou as chaves da morte e do inferno na sua mão, porque quando ele chegou no inferno, os demônios se tremeram, todos os demônios correram, porque ele também é rei debaixo da terra. Ô pastor, ele é rei na terra, debaixo da terra mas ele também é rei no céu. Mas por que, pastor, ele é rei no céu? Olha o que o salmista disse: abriu portas umbrais eternos. Vê a visão do salmista: porque vem aí o rei da glória. Quem é esse rei da glória? É o Senhor dos exércitos, poderoso em batalha. Você não tem noção, os anjos já viram alguém vir do céu, mas os anjos não viram ninguém chegar no céu. E parece que eu vejo o arcanjo dizendo: abre a porta do